Olá, bem-vindos. Nós vamos, neste momento, começar o estudo das funções inorgânicas, divididas em ácidos, bases, sais e óxidos. Primeiramente, vamos iniciar esse estudo com a função ácido, citando algumas características dos ácidos, tais como, por exemplo, os ácidos apresentam um sabor azedo, como frutas cítricas como o limão, o abacaxi, a laranja, por exemplo, o ácido acético presente no vinagre, são substâncias com sabor azedo. Alguns ácidos são de extrema periculosidade, eles são corrosivos. Em contato com a pele, eles provocam uma chamada de queimadura, não provocada pelo fogo, mas por contato de substâncias desidratantes, como ácidos, por exemplo, queimadura química, como a presença de ácidos como sulfúrico, clorídrico, nítrico, etc. Os ácidos são substâncias com uma característica peculiar. Eles conduzem eletricidade em solução aquosa. E como são substâncias perigosas no seu manuseio, uma substância incolor num frasco sem rótulo no laboratório, eu não posso experimentar com odor, gosto ou tato. Eu preciso usar um recurso para identificar o ácido sem entrar em contato com ele. Então, eu faço uso dos indicadores ácido e base. São substâncias que mudam a coloração na presença de ácidos ou de bases. Eu destaco dois indicadores ácido-base. Primeiro é o indicador chamado de fenolftaleína, que em presença de ácidos, a fenolftaleína é incolor, transparente. E também nós temos o famoso e conhecido como o papel de tornassol. O papel de tornassol ele é azul e em contato com o ácido ele fica vermelho, indicando a presença dessa substância, ok? Ácidos possuem um sabor azedo, são corrosivos, conduzem eletricidade em solução aquosa, são identificados por indicadores ácido e base, dos quais eu destaco a fenolftaleína, que é incolor na presença do ácido, e o papel de tornassol azul, que em meio de ácido fica vermelho. Vamos agora definir ácidos pela teoria de Arrhenius. Então, ácidos são compostos moleculares. Como nós já estudamos as ligações químicas iônica, ligação covalente, nós já sabemos que compostos moleculares são aqueles em que a ligação química estabelecida entre os átomos é covalente. São compostos moleculares que, em presença de solução aquosa, ou seja, em presença de água, sofrem uma chamada ionização, que nós já vamos explicar para você o que é isso. Ionização, e nessa ionização forma cátions H3O+. Esse cátion H3O+, é chamado íon hidroxônio. Ou pode simplesmente
esse íon hidroxônio ser representado pelo íon H+. Veja na prática como isso acontece. Vamos pegar um composto HCl e quando colocado em presença de água, como nós já estudamos lá na aula da geometria molecular, o oxigênio ele tem 2 pares de elétrons livres não ligantes. Esses pares de elétrons, inclusive, são os responsáveis pelo fato da geometria da água ser do tipo angular. Pois bem, um desses pares de elétrons livres, ele acaba atraindo um dos hidrogênios desse composto. O hidrogênio, por sua vez, ele está compartilhando aqui um par de elétrons com o cloro, mas por ser atraído pelo par de elétrons do oxigênio, o que acontece? Ele sai dessa fórmula sem o seu elétron, na forma de íon H+. Ele sai sem o seu elétron porque ele vai atrair o par de elétrons do oxigênio, formando o íon hidroxônio. Mas esse hidroxônio só ocorreu em presença de água, por isso aquoso. E o que sobra? Sobrou isso aqui, ó. Sobrou o cloro com um par de elétrons livres, ou seja, Cl-. Agora, o que permite eu chamar isso aqui de ácido é o fato de adicioná-lo em água e formar esse íon, o íon hidroxônio, que é o H3O+. É isso que acontece na prática, quando eu coloco um composto cujo hidrogênio se ioniza. Ionizar significa isso que aconteceu aqui, esse evento. O hidrogênio foi atraído pela molécula da água que transformou-se num íon, ionizou-se, tá? Mas essa reação que acontece na realidade, ela pode ser didaticamente representada simplesmente dessa maneira aqui, ó. HCl. Aqui em cima dessa setinha eu coloco H2O. Essa reação é um equilíbrio dinâmico, então ela vai para a direita e para a esquerda, tá? E quando esse HCl ficar em presença da água, ele ioniza-se, transformando-se no íon H+, e no íon Cl-. Essa não é a reação que traduz exatamente o que acontece na prática, mas, no entanto, essa representação didática é a mais usada. É isso que, de fato, nós vamos fazer nos exercícios. Porém, o aluno tem que lembrar que isso é apenas uma representação didática dessa reação, que é o que acontece na realidade, ok? Agora vamos treinar, vamos fazer algumas ionizações para fixarmos melhor esse conceito. Muito bem, vamos fazer a ionização do H2SO4, que, como vocês podem observar, ele tem 2 hidrogênios na sua fórmula, em que ambos ionizam. Tá, então vamos lá. Primeiro, vamos ionizar o primeiro hidrogênio. Então, isso acontece em presença de água. O hidrogênio sai na forma de íon H+, aquoso, porque isso acontece em presença de água. E aí sobra esse composto menos um hidrogênio. Então, resta o HSO4. Só que quando o hidrogênio sai, o elétron que ele tinha fica na forma, por isso forma-se essa carga negativa. Agora, o íon que sobrou ainda tem o hidrogênio ionizável. Então, eu vou pegar o que sobrou, que é o HSO4-, ainda em presença de água, agora vai ionizar o segundo hidrogênio. Então, o hidrogênio sai na forma de íon H+, e aí resta esse composto menos um hidrogênio. Então, resta o SO4. Já tinha uma carga negativa, saiu o segundo hidrogênio e formou-se a segunda carga negativa. Agora acabou.
não tem mais hidrogênio para ionizar. Então, vou passar um traço aqui embaixo. Eu vou cancelar as substâncias em lados opostos, né, que nesse caso desaparecerão na reação global e soma o que sobrou. E aí o que sobrou na reação global fica H2SO4 em presença de água, ionizou formando 2 íons H+, aquoso, mais o íon SO4, 2-. Vamos fazer mais um exemplo a fim de que possamos obter um melhor entendimento dessas reações chamadas ionização. Vamos pegar agora o H3PO4, que tem 3 hidrogênios, e vamos ionizá-lo um por vez, tá? Lembrem-se, quando o hidrogênio sai, ele sai sem elétron, então fica H+. E aí, da fórmula dos 3 hidrogênios, um saiu e restaram 2, H2PO4. Cada hidrogênio, quando sai, o elétron vai ficar, por isso forma-se a carga -1. Pega o que sobrou, o H2PO4 -1 aquoso. Agora vamos ionizar o segundo hidrogênio. Sai o hidrogênio sem o elétron e resta dos 2 hidrogênios, saiu um e sobra mais um ainda, HPO4. Tínhamos uma carga negativa, saiu o segundo hidrogênio e formou-se a segunda carga negativa, 2-. Pego o que sobrou e ionizo agora o terceiro hidrogênio. Então, mais uma molécula de água. Sai agora o terceiro hidrogênio, H+, e disso sai o hidrogênio, resta o PO4. Ele já tinha 2 cargas negativas. Saiu o terceiro hidrogênio e ficou com 3- a carga do íon PO4. Agora, não tem mais hidrogênio para ionizar. Eu passo um traço e somo. E o que tiver igual em lados opostos, eu cancelo. Como esse intermediário aqui, que é o H2PO4-, e esse outro íon aqui, ó, o HPO4, 2-. Feito isso, vamos somar o que sobrou. Então, sobrou aqui o H3PO4, em presença de água, ionizou-se, formando 3 íons H+, tudo em presença de água, por isso aquoso, mais o íon PO4, 3- aquoso. Está ficando mais claro? Sim? Vamos agora fazer a ionização de 2 ácidos considerados exceções. Tá, exceções em relação ao quê? Exceções no que se refere ao número de hidrogênios ionizáveis. Essa questão do ácido ionizar os seus hidrogênios, essa é uma explicação teórica para um fato obtido na prática. Na prática, consegue-se calcular quantos hidrogênios um ácido ioniza. E de acordo com esses resultados experimentais, verificou-se que esse H3PO3, dos 3 hidrogênios que ele possui, ele ionizou apenas 2 hidrogênios e um terceiro hidrogênio não foi ionizado. Sendo assim, a presença de água, mais uma vez, né, tira o primeiro hidrogênio, o hidrogênio sai sem o seu elétron, H+, e deixa o elétron no composto que tinha 3 hidrogênios. Sai um, sobraram 2, H2PO3, e a carga do elétron ficou -1. Pego o que sobrou, que é o H2PO3
3 menos 1 aquoso. Vou novamente colocar água, agora para ionizar o segundo hidrogênio, H+, e dos dois hidrogênios, um foi ionizado, restando HPO3, já tinha uma carga negativa, sai o hidrogênio, fica o seu elétron, duas cargas negativas. Agora foi constatado, como eu disse experimentalmente, que esse hidrogênio aqui que restou, ele não ionizou. Então acabou. Sendo assim, eu vou somar isso aqui, e o que tiver igual em lados opostos eu cancelo. E com isso restou o H3PO3 em presença de água. Restaram 2 íons H+, mais o íon H, PO3, 2 menos aquoso. Certo? Não se preocupem, só existem duas exceções. Dois ácidos que não ionizam todos os seus hidrogênios. Somente dois. Um deles é o H3PO3 e o outro é o H3PO2. Todos os outros ácidos, mesmo aqueles que eu não coloco aqui nesse exercício, eles ionizam. Todos, exceto esses dois aqui, ó. O H3PO3, dos 3 hidrogênios, ioniza só 2. E o H3PO2, dos 3 hidrogênios que ele tem, ele ioniza só um. Somente um. Sai o único hidrogênio que ele ioniza, que é o H+. Dos 3, um é ionizado, restaram H2PO2 menos um aquoso. Certo? Então, essa é a ionização dos ácidos, e os ácidos ionizam seus hidrogênios completamente, exceto, com exceção feita, esses dois ácidos aqui. O H3PO3, que dos 3 hidrogênios ioniza 2, e do H3PO2, que dos 3 hidrogênios ele ioniza só 1. Em função deste resultado, existe uma classificação dos ácidos. Então, primeiro, classificação dos ácidos quanto à presença de oxigênio. Hidrácidos são aqueles ácidos que não têm o oxigênio na fórmula. Por exemplo, HCl, HBr, HI, HF. Todo e qualquer ácido que não tem oxigênio na fórmula é classificado como hidrácido. Se ele tiver oxigênio na fórmula, ele é classificado como um oxiácido. Por exemplo, H2SO4, HNO3, HClO, etc. Hidrácidos são ácidos que não têm oxigênio na fórmula. Oxiácidos são os ácidos que têm oxigênio na fórmula. Agora nós vamos classificar os ácidos com relação a esse critério aqui, ó, os hidrogênios ionizáveis. Se ele ionizar o primeiro exemplo que eu tinha usado aqui primeiro, ó, se ele ionizar um hidrogênio apenas, ele é um monoácido. Se ele ionizar 2 hidrogênios, ele é um diácido. Se ele ionizar 3 hidrogênios, ele é um triácido. E aqui nas exceções, esse ionizou 2 hidrogênios é um diácido, e esse que ionizou um hidrogênio é um monoácido. Tá? Monoácidos são aqueles ácidos que ionizam apenas um hidrogênio na fórmula, HCl, HNO3, etc. Se ele ionizar 2 hidrogênios, ele é um diácido, H2SO4, por exemplo, H2S, etc.
Triácido, portanto, são ácidos que ionizam 3 hidrogênios, H3PO4, H3BO3, entre outros. Tetrácido é o máximo que um ácido pode ionizar, são 4 hidrogênios, H4P2O7. Outro exemplo, H4SiO4, entre outros. Aqui eu vou destacar as exceções, né? Exceções no que se refere ao número de hidrogênios ionizáveis. São duas únicas exceções. Uma delas é o H3PO3, que dos 3 hidrogênios ele ionizou só 2, como eu te mostrei, e a outra exceção é o H3PO2, que dos 3 hidrogênios que ele tinha, ele ionizou somente 1, certo? Ok, agora nós vamos ver algumas aplicações do cotidiano, um pouquinho de química do cotidiano agora, né? Então, por exemplo, a HCl é chamado usualmente, o apelido dele de ácido muriático. Ele é vendido nas lojas de materiais de construção, usado para fazer a limpeza de pisos, de pedras. Vamos escrever aqui, ó, limpeza de pisos. E um detalhe muito importante. Esse ácido é o responsável pela acidez estomacal. Então, ele é encontrado no suco gástrico. Quando a pessoa fala, eu estou com uma queimação, então essa queimação ela é provocada por excesso de ácido clorídrico no estômago. Não esqueça, isso é muito importante, tá? Um outro ácido conhecido chama-se ácido fluorídrico. Característica: é o único ácido que existe que corrói o vidro. Portanto, os ácidos que normalmente são guardados em recipiente de vidro, esse aqui não pode por essa razão, né? Então, ele corrói o vidro, então você tem que guardar ele num recipiente de plástico para não acontecer dele danificar o material. Esse outro é o gás sulfídrico, e uma característica desse gás sulfídrico é que ele é o responsável pelo odor característico de ovos podres. Esse é o ácido número 1 em termos do ácido mais usado nas indústrias, de um modo geral. Mais usado nas indústrias em geral, como indústria petroquímica, indústria farmacêutica, de produção de plásticos e cosméticos, enfim. A economia, inclusive, de um país é dado pela produção de ácido sulfúrico. Se um país ele tem um setor industrial extremamente desenvolvido, então ele tem uma produção elevada de ácido sulfúrico, já que este ácido é o mais usado nas indústrias em geral. Ele regula, portanto, a economia do setor secundário. Um outro detalhe é encontrado nas baterias dos automóveis, nas baterias automotivas. Um outro ácido que também vale a pena fazer uma citação é o HNO3. Esse HNO3 ele é utilizado para a fabricação de explosivos, dinamite, nitroglicerina, entre outros. Explosivos. E também usado na fabricação de fertilizantes e adubos. Explosivos e
fertilizantes. Existem muitos outros ácidos, mas aqui eu gostaria apenas de chamar a sua atenção para aqueles ácidos que são mais comuns, né, que aparecem com muita frequência. Olha, muito bem, depois vamos fazer só uma recapitulação aqui, que a classificação quanto à presença de oxigênio ou ausência diz o seguinte: ácidos sem oxigênio na fórmula são chamados hidrácidos. Com oxigênio na fórmula são os oxiácidos. Com relação ao número de hidrogênios ionizáveis, um hidrogênio ionizável ele é um monoácido, 2 hidrogênios ionizáveis diácido, 3 hidrogênios ionizáveis triácido e o máximo são 4 hidrogênios ionizáveis tetrácido, chamando a atenção para as exceções no que se refere ao número de hidrogênios ionizáveis, né? Esse aqui dos 3 hidrogênios ioniza só 1 e o H3PO3 dos 3 que ele tem ioniza só 2. Agora vamos, depois que estudamos as ligações químicas, principalmente a ligação covalente, vamos aprender a formular, a fazer a fórmula estrutural dos ácidos. Para os ácidos sem o oxigênio, que são os hidrácidos, a fórmula estrutural deles nós já fizemos várias vezes lá no tópico das ligações covalentes, mas vamos dar um reforço aqui, ó. Por exemplo, HCl, né? O hidrogênio ele tem um elétron e ele vai compartilhar um par de elétrons com o átomo de cloro. O cloro, que é da família 7A, ele vai compartilhar também um par de elétrons com o hidrogênio, de modo que ambos ficam estáveis, tá? Depois, um outro exemplo, se for o cloro, digamos, vai ser o flúor. Mesma coisa, o hidrogênio tem um elétron e o flúor tem 7, já que eles pertencem à família, ao flúor 7A, né? Então, o flúor vai compartilhar um par de elétrons com o hidrogênio tinha 1, fica com 2, o flúor tinha 7, fica com 8, e assim sucessivamente. Vamos pegar um ácido aqui, o HCN. Aqui nós temos 3 elementos. Primeiro eu vou compartilhar o hidrogênio com o carbono. O hidrogênio só compartilha um par de elétrons, né? Mas por outro lado, o nitrogênio ele tem 5 elétrons. 5. 1, 2, 3, 4, 5. E ele compartilha 3 pares. E esses pares de elétrons serão compartilhados com o carbono. O carbono que tinha compartilhado 1 à esquerda tinha 4, ficou com 5, 6, 7, 8 e todos ficaram estáveis. Mais um hidrácido aqui, ó. Vamos pegar o hidrogênio e o enxofre, mas são 2 hidrogênios na verdade, né? Então, o hidrogênio vai compartilhar um par de elétrons com o enxofre do lado esquerdo, com o enxofre e o hidrogênio do lado direito. O enxofre é da família 6A, tem 6 elétrons, 2, 4, 6. Então, nesse caso aqui, ó, o hidrogênio compartilha um par com o enxofre do lado esquerdo e um com o lado direito. Aí o hidrogênio fica com 2, o enxofre tinha 6, ficou com 8 e o enxofre tem 2 pares de elétrons livres. Como nós já estudamos na geometria molecular, são 4 nuvens eletrônicas, são 2 átomos ligantes ao enxofre e 2 pares de elétrons livres. Portanto, a fórmula estrutural aqui fica com uma geometria chamada angular. E o responsável por essa geometria são esses pares de elétrons livres. Isso a gente já aprendeu na aula da geometria molecular. Vamos fazer agora a formulação dos ácidos com oxigênio, que são os oxiácidos. E aqui existe uma regra para fazer isso. Existe uma regra para a formulação dos ácidos com oxigênio, que é a seguinte:
hidrogênio ionizável sempre ligado ao átomo de oxigênio, e o átomo de oxigênio ligado ao átomo central, obrigatoriamente. Vamos repetir. Hidrogênio ionizável sempre ligado ao átomo de oxigênio, e o átomo de oxigênio ligado ao átomo central. Por exemplo, vamos pegar a fórmula do HClO. Como é que eu faço então a fórmula eletrônica e depois a estrutural desse composto? Então vamos lá. Primeiro, na regra diz que o hidrogênio fica ligado sempre ao oxigênio, e o oxigênio, por sua vez, sempre ligado ao átomo central. O átomo central é aquele que fica entre o hidrogênio e o oxigênio. Essa é a formulação de um oxiácido, sempre nessa ordem, tá? Deixa eu aproximar um pouco essa fórmula aqui, ó. Assim fica melhor, né? Então vamos lá, ó. Como nós treinamos lá na geometria molecular já, né? Hidrogênio e oxigênio compartilham um par de elétrons, oxigênio com cloro. O oxigênio é da família 6A, 2, 4, 6 e o cloro tem 7. As famílias são sempre fornecidas através da tabela periódica, tá? Aqui eu compartilho um par de elétrons, hidrogênio com oxigênio e o oxigênio com cloro. Todos ficaram estáveis. O hidrogênio tinha 1, fica com 2, o cloro tinha 6, ficou com 7 e 8, e o cloro tinha 7, também ficou com 8. Essa é a fórmula eletrônica, tá? Depois, cada compartilhamento eu represento por um traço, e aqui está a fórmula estrutural. Agora vamos lá, esse aqui é o exemplo 1, né? Vamos fazer o exemplo número 2. Vamos fazer a fórmula eletrônica e a estrutural do HClO2, seguindo esse padrão, ó. Hidrogênio ionizável sempre ligado ao átomo de oxigênio, e o átomo de oxigênio, por sua vez, ligado ao redor do átomo central. Aqui nós temos um hidrogênio apenas, que por sua vez é ligado ao átomo central, ao oxigênio, desculpe. O oxigênio que está ligado ao átomo central. O átomo central é o cloro. E são dois átomos de oxigênio. Eu já coloquei o primeiro do lado esquerdo ligado ao hidrogênio. Então eu vou colocar o oxigênio do lado direito do cloro. Agora vamos pegar como padrão, evidentemente, o composto anterior, né? O HClO. O HClO, o hidrogênio compartilha o par de elétrons com o oxigênio compartilha o par de elétrons com o cloro, e todos ficaram estáveis, exceto o oxigênio da direita. Para o oxigênio da direita ficar estável, só tem uma opção, é isso aqui, ó. Ele atrai o par de elétrons do elemento central através de uma ligação covalente dativa. Dessa maneira, o que acontece aqui? A fórmula estrutural ficou assim, ó. Hidrogênio, oxigênio, cloro, e o cloro aqui, ó, ele ligado ao oxigênio da sua direita. Entenderam o raciocínio? Mais um. No número 3, vamos pegar o HClO3. Vou pegar então usando aquela regra. Qual é a regra? Hidrogênio ligado ao oxigênio ligado ao redor do átomo central. São 3 átomos de oxigênio, então eu vou colocar o primeiro do lado esquerdo, já coloquei, o segundo do lado direito, e eu vou colocar o terceiro aqui embaixo. E claro que eu vou usar o primeiro, o HClO, como meu padrão, para colocar os elétrons e o compartilhamento nos demais.
Aí, no raciocínio que já foi estabelecido no primeiro, né? Hidrogênio compartilha um par de elétrons com oxigênio, oxigênio compartilha um par de elétrons com cloro e todos os três átomos já ficaram estáveis. Agora, o que eu faço? Porque esses oxigênios não ficaram estáveis, é simples. Aí fazemos aqui uma ligação covalente dativa. Certo? E na fórmula estrutural, eu vou escrever essa molécula dessa maneira aqui, ó. H, oxigênio, aqui tem o cloro, né? Agora, aqui, ó, tem dois átomos de oxigênio, mas você está vendo um parzinho de elétron livre aqui, ó? Você está vendo, né? Então, esse parzinho de elétron livre que é responsável para fazer com que a molécula fique com essa geometria aqui, ó. Esse par de elétron livre aqui, ó. Ele que deixa a molécula com essa estrutura, com essa geometria, tá bom? Agora, no anterior já nós não tínhamos isso, porque aqui os pares de elétrons estão em posições simétricas, né? Então a repulsão era máxima e a geometria é linear. Agora vamos pegar mais um exemplo aqui, ó. Pessoal, o número 4 é o HClO4, ok? Então vamos lá, seguindo o padrão, né? A regra diz o que então? O que é para eu fazer? Hidrogênio ligado ao oxigênio, oxigênio ligado ao redor do átomo central. Certo? E agora? Ao redor do átomo central, os átomos de oxigênio. Quantos são? São 4. O primeiro do lado esquerdo, o segundo do lado direito, o terceiro embaixo e o quarto aqui em cima. Lógico que eu vou pegar como referência o primeiro que eu fiz ali, né? Para fazer todos os demais. Vocês estão entendendo? Dá para eu fazer isso com todos aqueles ácidos que nós já estamos habituados a usar nos exercícios. E cada oxigênio tem 6 elétrons, né? E aí vamos pegar como referência esses três primeiros aqui, ó. Hidrogênio com oxigênio, oxigênio com cloro, e os três ficaram estáveis. E os outros oxigênios que também querem ficar estáveis? Só tem uma opção. Eles se ligam ao par de elétrons do átomo central através de uma ligação covalente dativa. Aqui então nós temos a fórmula estrutural, 4 ligações covalentes, 3 ligações dativas aqui, né? São 4 ligantes ao redor do cloro. Então na fórmula estrutural ficamos assim, ó, com 4 ligantes, né? Como uma conformação tetraédrica. Um oxigênio aqui, um oxigênio aqui e o outro oxigênio aqui, ó. E o que está do lado esquerdo com uma conformação de um tetraedro. Essa é a conformação trigonal planar. E essa conformação é linear. Agora vamos fazer aqui um exemplo com relação àqueles ácidos que eu usei na ionização ali no início da aula. O H3PO4, depois eu vou fazer o H3PO3 e o H3PO2 para encerrar, tá bom? Primeiro, o H3PO4, qual é a regra? O que eu tenho que fazer então? É hidrogênio ligado ao oxigênio. Oxigênio ligado ao redor do átomo central. São 4 átomos de oxigênio, o primeiro do lado esquerdo, o segundo do lado direito, o terceiro aqui embaixo e o quarto aqui em cima. São 3 hidrogênios e hidrogênio ionizável sempre ligado ao átomo de oxigênio. Então são 3, o primeiro eu coloquei à esquerda, o segundo vou colocar à direita e o terceiro eu vou colocar aqui embaixo. Aí vamos lá, hidrogênio, oxigênio, oxigênio, fósforo. Hidrogênio, oxigênio, oxigênio e fósforo. E aqui, mais uma vez. O oxigênio da família 6A tem 6 elétrons. Todos os átomos de oxigênio têm 6 elétrons. E o fósforo da 5A tem 5. 1, 2, 3...
4, 5. Então, esses átomos aqui compartilham elétrons entre si. O oxigênio tinha fica com 2. O oxigênio tinha 6, ficou com 8. Aqui também ele compartilha com o fósforo e aqui idem. O fósforo que tinha 5, eu falei, né? 6, 7, 8 ficou estável. E esse oxigênio aqui de cima, como é que ele vai ficar estável? Só tem uma opção. Se o fósforo ficou estável e ele precisa de 2 elétrons, aí ele vai atrair o par de elétrons através da ligação covalente dativa. Então o átomo central ele tem 4 átomos ligantes. 4 átomos ligantes, né? Então a conformação vai ficar assim, ó, 4, 1, 2, 3, 4, com uma conformação tetraédrica. Vamos colocar aqui esse oxigênio aqui, por exemplo. Aqui vamos colocar esse oxigênio aqui. Esse oxigênio aqui e os seus hidrogênios aqui. Assim. Aqui o oxigênio ele tem uma geometria angular, né? Por conta do par de elétrons livres. Tá? Agora, na questão número 6, nós vamos fazer aquela exceção ali, o H3PO3. Bom, a exceção diz o seguinte: esse ácido dos 3 hidrogênios, ele ioniza 2. Então eu tenho que levar isso em consideração quando eu for escrever aqui a fórmula estrutural do ácido. Porque eu tenho que colocar então o que? Ao redor do átomo central, eu coloco 3 átomos de oxigênio, né? Coloco 1, 2, 3. Ok. E são 3 hidrogênios. Mas qual é a regra? De novo, vamos repetir. Hidrogênio ionizável ligado ao átomo de oxigênio. Mas esse ácido ionizou quantos hidrogênios? Vamos ver aqui novamente. Esse ácido ionizou 2 hidrogênios. Portanto, somente 2 hidrogênios podem ser colocados ligados ao átomo central, ou ao oxigênio, perdão. E o outro hidrogênio que não ioniza eu coloco aonde? Ligado diretamente ao átomo central. De acordo com o resultado experimental. Aí agora vamos compartilhar, né? Hidrogênio com oxigênio, oxigênio com átomo central. No caso, o hidrogênio com o átomo central, e aqui o oxigênio, como sempre, né, tem um total de 6 elétrons. Então, primeiro compartilhamento, hidrogênio com oxigênio, oxigênio com fósforo, fósforo com oxigênio, oxigênio com hidrogênio, e aqui o fósforo com hidrogênio. O fósforo tinha 5, ficou com 8. Aí falta aquele oxigênio lá de cima, que ele vai ser atraído formando uma ligação covalente dativa. O fósforo está ligado a 4 átomos. 4. 1, 2, 3, 4. Conformação do fósforo, então, na forma tetraédrica, né? Dos quais aqui nós temos, então, 3 átomos de oxigênio. 1, 2, 3, um hidrogênio aqui ligado ao átomo central e 2 hidrogênios ligados ao oxigênio. 1, 2. Eu estou fazendo assim porque o oxigênio, você sabe, né? O oxigênio ele tem uma força de repulsão, né? Devido ao par de elétrons livres. Ok? Muito bom. Agora, depois desse treino com relação à formulação dos ácidos de um modo geral, né? Agora nós vamos entrar na parte final desse estudo, que é a nomenclatura dos ácidos. Isso tem que treinar bastante, tá bom? Se vocês puderem em casa, evidentemente, se o tempo permitir,
façam em casa as fórmulas eletrônica, estrutural do H2SO4, do H2SO3, do H3, do HNO3 e do HNO2 também, tá? Por favor. Vamos continuar. Bom, então na nomenclatura dos ácidos, nós vamos dividi-la em hidrácidos e oxiácidos, sendo que os hidrácidos, como nós já classificamos, são aqueles ácidos que não têm o oxigênio na fórmula. E para esse caso especificamente dos hidrácidos, eu vou usar a terminação que é hídrico. Terminação hídrico, tá? Então fica assim, ó. Você coloca a palavra ácido, o nome do elemento ligado ao hidrogênio, que é o cloro, com terminação hídrico. Então, o primeiro chama-se ácido clorídrico. Então, tem o hidrogênio na fórmula, então o hidrogênio confere o nome ácido, o nome do elemento é bromo e a terminação é hídrico. Então, no segundo fica ácido bromídrico. O hidrogênio na fórmula confere o nome ácido, o nome do elemento é iodo, com terminação hídrico. Então, chama-se ácido iodídrico. O hidrogênio confere o nome ácido, o elemento é o flúor, com terminação hídrico. Ácido fluorídrico. Esse é o elemento, é o enxofre, então eu chamo ácido enxofre, uso o prefixo sulfur, sulfídrico. E por último, esse grupamento carbono e nitrogênio chama-se ciano. Ciano com terminação hídrico, chama-se cianídrico. Ok? O aluno deve memorizar aqui. Se ele der o nome, você deve montar a fórmula. Estudem isso. São apenas 6 hidrácidos: ácido clorídrico, bromídrico, iodídrico, fluorídrico, ácido sulfídrico e cianídrico, ok? Com relação aos oxiácidos, nós vamos usar esse esquema aqui, ó, esse truque. Eu vou pegar os ácidos que possuem a terminação ico, tá? Desses ácidos eu poderei fazer 3 coisas. Primeiramente, tirar um átomo de oxigênio na fórmula do ico, vai dar ácido com terminação oso. Segunda opção, eu posso pegar o ácido com terminação ico e tirar 2 átomos de oxigênio do ico, aí eu terei um ácido com prefixo hipo e terminação oso. E por último, eu posso pegar o ácido com terminação ico e acrescentar um oxigênio na fórmula do ico, aí nós teremos o ácido com prefixo per e terminação ico. Então, essa regra, esse truque dependerá dos ácidos que têm a terminação ico. E esses ácidos com terminação ico você tem que memorizar, você tem que decorar isso aí, não tem jeito. E para facilitar a sua memorização, existe uma frase que é chamada de, vou escrever aqui, ó, bacana, não passa cola. Bacana não passa cola. Memoriza essa frase, tá? Por favor. Tá, e agora? Bom, esses são os elementos centrais que formam os ácidos com terminação ico. Agora aqui você vai acrescentar, ó, H e O, que constituem um oxiácido, né? E como os oxiácidos são os ácidos que possuem o oxigênio, aí você acrescenta aqui o hidrogênio do lado esquerdo e o oxigênio do lado direito. Agora fica aqui, ó, no primeiro,
3, 2, 1. Aqui do lado direito fica 3, 3, 3. 3, 2, 1, 3, 3, 3. Aqui vai ficar 3, 2, 1. Aqui vai ficar 4, 4, 3. Ok? Muito bem. Agora você vai colocar o nome desses ácidos que possuem a terminação ico. Tá? Então, o primeiro fica ácido. O nome do elemento central é boro, com terminação ico, chama-se ácido bórico. O outro, ácido. O nome do elemento chama-se carbono, com terminação ico, chama-se ácido carbônico. Mais um, ácido. O elemento central é o nitrogênio, com terminação ico, fica ácido nítrico. Depois, ácido. O nome do elemento central é fósforo, com terminação ico, chama-se ácido fosfórico. O elemento central agora é o enxofre, que eu uso o prefixo sulfur, sulfúrico. E o último aqui é ácido. O elemento central é cloro, com terminação ico, ácido clórico. Certo? Vamos agora treinar. Vamos fazer um exercício para colocarmos em prática esta regra. Observe. Agora vamos fazer um treino aqui, né? Para familiarizarmos com essa nomenclatura. Aqueles ácidos com terminação ico, eu já memorizei. Bacana, não passa cola. H3BO3 ácido bórico, H2CO3 carbônico, HNO3 ácido nítrico, H3PO4 fosfórico, H2SO4 sulfúrico e HClO3 clórico. Então aqui eu já sei, o primeiro é um daqueles ácidos que possuem terminação ico, chama-se sulfúrico. Tá, então, esse outro que eu não sei a fórmula dele, eu vou deduzir, né? Usando aquele esquema que eu falei para vocês, voltando aqui, ó. Se eu pegar o ácido com terminação ico, e se tirar um oxigênio da fórmula do ico, tem o oso. Então, esse daqui chama-se ácido sulfuroso. O próximo, esse aqui faz parte da relação dos ácidos que tem terminação ico e chama-se ácido nítrico. Esse aqui que eu não sei a fórmula dele, mas se comparado com o ácido nítrico, ele tem um oxigênio a menos. Um oxigênio a menos que o ico é o oso, então esse aqui é o ácido nitroso. Esse outro é um dos ácidos que tem... que faz parte daquele esquema do bacana não passa cola, que é o ácido fosfórico. Esse aqui que eu não sei o nome dele, comparado com o fosfórico, ele tem um oxigênio a menos, então ele chama-se ácido fosforoso. Uma daquelas exceções, né, no que se refere ao número de hidrogênios ionizáveis. E esse aqui, comparado com o fosfórico, ele tem 2 oxigênios a menos. Então, pegando aqui o ico, tirando 2 oxigênios do ico, dá o hipooso. Então, isso aqui chama-se ácido hipofosforoso. Ok? Esse aqui é o ácido que tem terminação ico daquela relação, chama-se ácido clórico. Ácido clórico. Esses que eu quero saber a fórmula em função do clórico, eu uso aquele esquema. Tem um oxigênio a menos,
terminação oso, ácido cloroso. Esse tem 2 oxigênios a menos, chama-se ácido hipocloroso. E esse que tem um oxigênio a mais, então, deixa eu voltar aqui no meu esquema novamente. Tá aqui. Ico com oxigênio a mais, usa prefixo per e terminação ico. Esse aqui chama-se ácido perclórico. Ok? Aí é necessário que vocês treinem, façam várias vezes esse exercício padrão aí, tá? Só para finalizarmos essa aula, eu vou fazer também o comentário de uma nomenclatura especial que usa os prefixos orto, meta e piro, que funciona da seguinte maneira. Se eu pegar um ácido que usa prefixo orto, orto é um prefixo opcional usado para qualquer ácido que tenha no mínimo 3 hidrogênios ionizáveis. Se desse ortoácido eu tirar uma molécula de água desse ácido chamado de orto, eu terei o ácido resultante que usa o prefixo meta. E outra regra, se eu pegar esse ácido orto, multiplicá-lo por 2, do resultado da multiplicação eu subtrair uma molécula de água, aí nós teremos o ácido com um prefixo piro. Tá, então a questão é o seguinte, que esse ácido com prefixo meta e o piro dependem do orto. E para o ácido ser chamado de orto, qual é a condição? Ele deve ter no mínimo 3 hidrogênios, desde que sejam ionizáveis. Então, um exemplo de um ácido orto está aqui, ó, o H3PO4, chamado de ácido fosfórico, né? Ou opcional, né? Ortofosfórico. Esse prefixo orto, ele é opcional. Ok? Ácido fosfórico ou ortofosfórico. Como eu faço para obter o meta? É fácil. É só você pegar o orto, da fórmula dele você tira uma molécula de água. Sobra 3 menos 2, 1. 1 fósforo, 4 menos 1, 3. HPO3. Esse HPO3 chama-se ácido metafosfórico. E como faço para obter o pirofosfórico? Você pega o orto, multiplica essa molécula por 2. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 4, 8. E agora? Você pega do resultado e subtrai uma molécula de água. Aí nós teremos 6 menos 2 dá 4. P2. E 8 menos 1 deu 7. O nome do ácido proveniente do orto vezes 2 menos água chama-se ácido pirofosfórico. É isso aí. Agora é só fazermos exercícios para praticar. Nessa aula eu coloquei todos os fundamentos referentes ao ácido, definição, classificações, ionização e até a nomenclatura. Agora, peguem essa teoria, assistam novamente o vídeo, volte na parte que você tem maiores dificuldades e em seguida você aplica nos exercícios, ok? Por enquanto eu agradeço a sua atenção, até a próxima oportunidade.